Olá, pessoal. Eu sou a Priscila Yamagami e você está no Pode Pri. E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje o podcast, o Pode Pri, tá especial. É um podcast no mesmo dia, no mesmo horário, só que todinho transmitido ao vivo pela live no Instagram, @PriYamagami, porque a gente vai falar hoje de um assunto muito importante. Como a gente sempre fala, aqui a gente trata de assuntos complexos, complicados, de uma forma bem tranquila. Hoje a gente vai falar sobre dengue, né? É um assunto que está muito em pauta, que está aí no topo das notícias, né, da preocupação da nossa prefeitura, inclusive. E eu tô aqui com uma pessoa que, além de ser queridíssima, minha amiga há muito tempo, conhece, sabe o que está falando, está cuidando aí junto com o nosso secretário de saúde, a nossa secretária adjunta de saúde, pediatra, uma médica maravilhosa e uma pessoa muito querida, doutora Rosângela Cunha, a famosa doutora Nenê. Nenê, obrigada, viu, por aceitar. Obrigada a você e obrigada por todos esses elogios. É uma querida de verdade, falo de todo o coração. E doutora Nenê, eu vou chamar aqui carinhosamente de Nenê, ela vem explicar pra gente, tirar dúvidas, contar o que está acontecendo na cidade, né, sobre essa questão tão importante da dengue. Mas antes, olha só, curte, compartilha, passa para quem precisa. Eu acho que a cidade inteira precisa dessa informação. Tá todo mundo preocupado e faz muito bem. Então compartilha com mais gente essa informação, essa live. A gente está no Instagram também, no canal do YouTube, que a gente deve subir isso para a gente compartilhar. E hoje no @PriYamagami no Instagram. Pode mandar as perguntas, o Chapô está aqui nos ajudando. Ele consegue ler algumas, mandar para a gente. Eu tenho algumas aqui, mas pode deixar também lá na nossa página que a gente vai respondendo. Nenê, que bom que você está aqui. Eu acho que hoje fazer esse podcast extraordinário, ao vivo, né, é importante. Queria saber com você, em que pé a gente está, como que está isso no Brasil? Quer falar um pouquinho, fazer uma introdução? Enfim, fica à vontade. O que está acontecendo com a dengue? Né? Está aumentando muito o número de casos. Em Mogi das Cruzes, o nosso pico, né, onde teve um número assim, muito alarmante, foi em 2015. Depois de 2015, isso aí deu uma diminuída. Nós tivemos um óbito em 2015 e, graças a Deus, nós não tivemos nenhum óbito a partir desse ano. Uhum. Como foi um boom, né? Então a nossa região não era uma região aí que tinha muitos casos, e o próprio país, né? Ele estava assim, uma coisa um pouco mais tranquila. Os municípios eles foram obrigados a fazer planos de ação, né? Então todo ano, independente de estar com muito caso ou pouco caso, todos os municípios precisam fazer um plano de ação no final do ano, apresentar esse plano de ação para o Estado, e o Estado elabora um plano regional. Chamou muita atenção, por quê? Em 2023, nós tivemos em torno de 70 casos no máximo de dengue. Esse ano, em janeiro, nós já quase alcançamos esse número, foram 60 e poucos casos. O número do ano todo. O número do ano todo. Então, isso aí já gerou um alerta, né? Quais ações que a Prefeitura de Mogi das Cruzes está fazendo? Então, ela precisa seguir este plano, né? Existem algumas coisas que o núcleo da dengue já executa, que, independente de ter muito caso ou não, mas agora, pontualmente, nós estamos fazendo uma força-tarefa num bairro de Mogi das Cruzes, que é o Vila Nova União, que é onde está concentrado o maior número de casos. Tá. Então, a gente tem muito caso no Vila Nova União e poucos casos na Vila Oliveira e Jundiapeba. Tá. O resto é um casinho Espalhado. espalhado. Pela Mas o que está tendo muito caso é Vila Nova União. Então, o que acontece? As equipes aí da dengue, os agentes, né, de controle de endemias, eles vão para essa região e estão fazendo uma força-tarefa ali, né? Qual o problema daquela região? Nós temos muitas pessoas que têm como trabalho a reciclagem. Né? E são recipientes. Exato. Então, aqueles recipientes, eles não estão armazenados adequadamente. Então, cai uma chuvinha ali, o que acontece? Juntou lá 10 gotas, já é uma piscininha aí para a fêmea deixar as larvinhas dela. Tá? Lembrando, é só a mosquita, né, que passa a doença.
E eles duram mais ou menos uns 30 dias, né? Os mosquitos. E a larvinha demora de 7 a 9 dias para eclodir, né? Para virar um inseto. E a fêmea, ela consegue colocar mais ou menos 300 ovos, né? Durante a curta vida que ela tem. Muita procriação, né? Exatamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O que os estudos mostram? Que de cada 10 casos de dengue, 7 estão dentro das casas, né? Se você for ler, assistir vídeos antigos, 2015, 2016, o que o pessoal falava? Muito do vasinho da planta. Olha, não pode deixar água, né? O pires, né? Isso. Do vaso. O pratinho. Isso, o pratinho do. Aí não pode deixar aquele pratinho, não pode colocar areia. água, você tem que colocar areia. O mosquito não está mais ali. A população aprendeu essa lição. Então, ela já sabe que ali não pode ficar a água parada. Só que agora tem outros lugares. Então, quais são os lugares? Do material reciclável, que é muito forte, a caixa d'água, a calha, né? Tivemos lugares que formam nessas piscininhas. Isso, forma um pouquinho de água, ali já é um local específico. Outra coisa que mudou, antigamente o mosquito gostava de água limpa, agora não precisa ser água limpa. Qualquer tipo de água que meio esteja suja. parada, né? Então a água pode ser limpa, pode ser suja, mas uma água parada é o lugar que ele vai ficar ali para lá colocar lá os ovinhos dela. Então, o que a gente precisa fazer? Então, aquelas casas que tem as piscinas, né? Cuidada. Sim, eu tenho piscininha infantil, não tô usando aquela piscina, eu tenho que virar, porque se eu não virar aquela piscina, o que acontece? Chove e fica ali um pouquinho de água. E mesmo com ela virada, às vezes pode fazer aí uma curvinha e aquela água pode ficar parada. Uma pocinha. Nenê, quando você fala água parada, é por quanto tempo? Ou independe, ficou meio-dia, já é... Não, o que os estudos falam? Que uma vez por semana a gente precisa tirar. Se a larvinha para virar um insetinho demora até 9 dias, então antes disso, 7 dias, uma semana, se eu olhar, toda semana eu olhar... Mas se olhar todo dia é melhor. Se olhar todo dia é melhor. É prevenção, né, para a própria família, enfim. Nenê, eu tenho alguns dados aqui, né, a gente entende que o verão ele ajuda muito nisso, né? Por causa da chuva. As chuvas, esse tempo quente e chuva, enfim, né? Uma estação incrível. Mas antigamente existia aquela história que a dengue era só no verão. Não. Agora tem dengue o ano todo. Olha só, o ano inteiro não tem entre safra, né? Então, mas isso exige esses cuidados, esse alerta aí com a nossa saúde, né? Eu tenho alguns dados aqui, eu tô um pouquinho rouca, viu, gente? Tanto ar-condicionado, né? Mas a gente segue firme. Então, nesse momento, o Brasil inteiro está em alerta por conta disso, desses números que você comentou. Só no estado de São Paulo, nas primeiras 4 semanas de janeiro, foram registrados 19.243 casos da doença contra 13.033 registrados no início de 23. Então, essa proporção que você fala se repete aqui na cidade naturalmente, né? Nós falamos de semanas epidemiológicas. Então, nós temos 52 semanas, né? Que é os 365 dias. A gente tem um gráfico, né? Umas curvas. E se você for olhar... A curva de janeiro, né, dessas 4 primeiras semanas epidemiológicas, ela está lá em cima, em relação, inclusive, a 2015. Então, ela está lá para cima. Tá. Então, é uma coisa... E eu estou falando da curva de Mogi das Cruzes, mas não é só Mogi, né? É o país todo. Tá. Mas isso foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção. Então, como você tem estudos anteriores, você consegue ver que está tendo muita notificação. Está padrão, né? Fora da curva. Fora da curva, além da curva, isso. né? Legal, então para esclarecer porque o verão é essa estação aí de maior incidência, a gente entende por conta dessas questões, né? Como que a gente contrai? A gente só contrai através da picada do mosquito? Só da picada da mosquita. Da mosquita, da fêmea. Tá. Então, se eu tiver com dengue, eu não vou passar para você, tá? Isso é importante, então, né? O que é importante? Se eu tô com dengue, eu preciso que essa notificação seja o mais rápido possível para que um agente vá até ali o entorno, porque eu posso ter mosquitos que não carregam, né, a doença, só que ela me pica. Se eu tô doente, ela me pica, ela pega o meu sangue contaminado, depois ela pica você e ela contamina você. Então através de um mosquito
bom que picou Sim. um paciente, ele pode levar para Sim. outro. Então não é que assim, você viu aquele mosquito lá Matou com as ele. pintinhas branquinhas lá, ele tem a dengue. Não. Então não são todos os mosquitos que estão, mosquitas, né, que estão contaminados. Né? Mas com aquelas pintinhas lá Não, a pintinha é o responsável aí por transmitir a dengue, mas nem todo mosquito com pintinha carrega a doença. A doença. Tanto é que tem um estudo que fala sobre uma mudança genética no mosquito. Então, tem alguns municípios que usam isso. Dizem que é meio complicado, porque você está mudando aí todo... o meio ambiente. Isso, exato. Mas eles pegam um mosquito, eles mudam geneticamente o macho fica com a fêmea. Na hora que a fêmea vai colocar os ovinhos, o que acontece? Os ovinhos fêmea morrem todos. E os machos ficam vivos. Então tem um trabalho. Isso. Eles ficam vivos e eles não transmitem a doença. Para tentar erradicar. Isso não é específico do macho. Entendi. Só que aí eu tô acabando com o mosquito, entendeu? Vai chegar uma hora que eu não tenho mais fêmea. E aí vai ter uma consequência também, a gente sabe que tem, né? Exatamente. Né? Com certeza. Tudo é bastante complexo. Assim como o fumacê. Né? Que a gente conversou, que né? você conversou aquele dia. Então, assim, o fumacê é uma ação que você pode fazer. Só que essa ação ela tem que ter muito critério médico. Então, critério técnico. No Vila Nova União, como o negócio está muito feio, a gente foi lá e fez o fumacê, tá? Só que o que acontece com... eu fiz o fumacê, eu resolvi o problema? Não, porque o fumacê, ele mata os alados, os que estão voando e os que estão na água. Então você não resolve. Daqui a alguns dias... Além de matar outros bichos, Sim, né? Outros insetos, exato. matar abelha, né? Mata outro inseto. Outra coisa, eu posso aumentar os problemas respiratórios das pessoas. Tá. Então tem que pesar esse... Exato, você tem que ter um critério. Talvez, então, o Ministério da Saúde, ele não recomenda isso. Talvez ele vá recomendar, mas ele tem que avaliar o risco-benefício disso. Com certeza. Então, o pessoal está perguntando muito sobre essa questão do fumacê. Só se for num lugar muito específico, para alguma indicação muito precisa. Isso, porque senão ele traz problemas não só para os animais, mas para os seres humanos também. E lembrando que só fazer o fumacê não adianta. Também tem então um conjunto de ações. Então eu faço o fumacê, beleza. Mas eu peguei todos os bichinhos que estão ali num laguinho lá no bairro, e jogo lá um larvicida. Resolvi? Não, porque tem as casas das pessoas. Então, sempre tem algum foco em algum lugar. Sempre tem alguma aguinha parada em algum lugar. Tá, entendi. É um conjunto mesmo, né? Quais são os principais sintomas e como diferenciar de outras doenças, né? Quando você pega a dengue? Aí que pega. Que é difícil, né, Nenê? É difícil porque é muito inespecífico, né? Então, uma coisa que é muito específica da dengue é a dor atrás dos olhos. Isso é bem característico da dengue. Mas qual o sintoma que você tem? É uma febre, um mal-estar, uma dor no corpo. Meio uma gripe, de gripe. Isso, é aquela coisa que... Nossa, eu acho que eu vou ficar gripada. É isso, né? Então, não dá para você ter certeza, né? De falar assim, olha, você está com dengue. Agora, nos casos mais graves, aí a coisa já... Porque você tem problemas dentro da sua circulação. Você pode ter hemorragia. Então, o que acontece? Se você está sentindo febre, mal-estar, então até tem uns documentinhos aqui que eu trouxe aqui da Secretaria de Saúde, que é um manejo para os funcionários os funcionários da prefeitura, né? Então, assim, existe um checklist, tá? Então, eu estou lá atendendo o meu paciente. Então, e a dengue, ela está dividida em grupos para esse manejo clínico. Então, o grupo A. O que é o grupo A? São as coisas bem específicas mesmo. Febre, náusea, vômito, mialgia, que é o dor no corpo, exantema, que são pintinhas no corpo, cefaleia, dor retroorbitária e outros. Se a pessoa que chega lá, paciente que chega lá, tiver alguma dessas coisas, a gente tem que pensar em dengue, né? É diferente do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive com dengue há muitos anos, né?
Então, você lembra da doutora Tereza Nirrey, né? Era engraçado porque, assim, todo começo de ano, ela ia lá fazer uma palestra para os funcionários, né? Para os médicos, para os enfermeiros, porque a gente precisava lembrar de dengue. Porque, diferente do Covid, que foi um caos, a gente nunca viveu momentos, assim, angustiantes como o estado do Rio de Janeiro, que não tinha onde colocar paciente, né? Então, assim, mesmo que em 2015 foi aquele boom de casos, foram poucas as internações e teve um óbito. Então, a gente, que eu digo aqui da região, não está muito acostumado, então todo ano a gente precisa falar de dengue. Gente, se chegar com esses sintomas, tem que pensar na dengue. Que diferencial? O que eu vou fazer com esse paciente para ter calma, tranquilidade e mandar ele embora ou não? Eu vou fazer um teste, que é um teste que chama... Esqueci o nome do teste, olha que maravilha. Mas tem problema, a hora que você lembrar, você fala. Um teste para dengue. Jesus! Você coloca o manguito, né, que é aquele negocinho de colocar a pressão, para aferir sua pressão, e você vai ver a sua pressão máxima e a sua pressão mínima. Então, você tem lá 12 por 8. Então, você vai lá, 12 mais 8 dividido por 2 dá 10. Então, você vai insuflar até os 10, e aí você vai ver se tem... Eu não consigo... enxergar. Antígeno NS1. Não. É um teste clínico. Prova do laço, lembrei. Então, você vai fazer um quadradinho na pele da pessoa com a caneta. Você vai insuflar por 3 minutos na criança, por 5 minutos no adulto, e você vai ver quantas pintinhas vermelhinhas, que são as petecas, quantas pintinhas vão ter aqui. De acordo com o número de petecas, quer dizer que eu tenho uma prova do laço positivo. Prova do laço positivo, dengue. Então, tem que pensar aí na dengue. Pode ser outra coisa? Até pode, mas aí você já reforça a dengue. Então, você vai dar outras orientações para esse paciente e ele precisa colher um hemograma. Então, qual é o... Por que a dengue mata? Por quê? Porque você tem hemorragia, a tua plaqueta vai lá para baixo. Então, você altera toda a tua cascata da coagulação. Então, você precisa tomar cuidado com isso. E qual o tratamento de dengue? Água. Hidratação. Água. Então, se eu tenho... Isso aqui do grupo A, minha prova do laço deu negativa, o que eu vou orientar para esse paciente? Vou assim, olha, água, muita água, então tem uma continha para você fazer de acordo com o peso desse paciente. Então, você vai tomar, vou dar um exemplo, 600 ml de água por dia. 1/3 desses 600 ml é soro de hidratação oral, aquele sorinho de criança caseiro. lá, soro caseiro. Um pouco de açúcar e uma pitada de sal. Mas tem que ter a medida certinha. Tem nos postos. Tá. O sorinho. Aí, 1/3 é esse soro que você tem que tomar e os outros 2/3 é outros líquidos que você pode tomar. Então, o segredo do sucesso se chama hidratação. Tem mais algum remédio? Não, você vai tomar sintomático. Mas aí não tem nenhum que não pode tomar. Então, que é outra coisa que eu até estava conversando hoje de manhã. Em caso suspeito de dengue, esse remédio é contraindicado em caso suspeita de dengue. A gente via muito na televisão isso. Não vimos mais. Pois é. Né? Então, importante. É muito importante. O ácido acetil salicílico, né, que é o AS, aspirina. Exato. Então, ele é antiagregante plaquetário e ele pode piorar essa hemorragia. Então, não pode tomar aspirina e o ácido acetil. Você pode tomar um paracetamol, né? Isso você pode tomar. Então, aí o que acontece? Se eu vi que essa paciente, né, eu fechei um diagnóstico, ela tá bem, tá? Mas eu fechei que ela tinha dengue. No 6º dia, a partir do 6º dia, ela tem que colher um sangue, que é a sorologia, para eu ter certeza se ela tá com dengue ou não. Ali dá certeza. Isso. Como que é esse processo? Se eu tô passando mal, posso ir lá numa UPA, tá? E se eu estou dentro de uma estratégia de saúde da família, eu posso ir dentro da minha estratégia de saúde da família porque aquela equipe me acompanha. Eu posso ir no UBS? Posso no UBS. Independente de onde eu fui, foi feita essa orientação e a partir do 6º dia de vida eu tenho que colher esse exame. Esse exame você vai colher na UBS ou na estratégia de saúde da família, que é a sua referência, né? Nesse dia, essa pessoa já é notificada, então já vem um documento com essa notificação. Se este paciente é diabético, é hipertenso, tem um problema de imunidade, então ele tem algum fator de risco, é mais velho ou muito criancinha, ele já entra em outro grupo, que é o grupo B. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer um exame de sangue, né? Aí, se eu estiver dentro de uma unidade básica de saúde, eu tenho que encaminhar esse paciente para a UPA, porque eu não consigo fazer um hemograma a hora
a hora que a pessoa chega, né? Então, e aí depois tem o grupo C, o grupo D. De acordo com a letrinha, né, você vai piorando, é mais grave o paciente. Você já vai aumentando o número de exames e tal. Exato. Aí o que acontece? O paciente, ele recebe uma carteirinha, né? Tem essa carteirinha do estado, tem essa carteirinha que é do município. Então, ele vai receber uma ou outra. Quando você atende o paciente, então você vai falar da hidratação, então a quantidade de água de soro que você precisa tomar, tá? Que tá marcadinho aqui. Vai vir prescrita, né? Então vai estar prescritinho aqui, olha, de manhã você toma tanto, à tarde você toma tanto. Aqui, depois você coloca a data do início dos sintomas, né? Para você ir acompanhando esse paciente. E no sexto dia, a partir do sexto dia, você já pode fazer a sorologia. Tá. Aqui tem o quê? Os sinais de alerta, né? Então, assim, eu tô com uma dor de barriga, essa dor não para. Eu tô vomitando, eu comecei a ter um sangramento gengival. Então, tô escovando meu dente, começa a sangrar minha gengiva. Opa, tem alguma coisa errada, né? Então, a orientação é fundamental. Sim, então, a informação, né? E o tratamento é esse, é água. Então, num caso leve, é água por boca. Num caso grave, eu tenho que dar água na veia, né? Sendo assim, bem simplista, né? Então... Hidratação é um grande segredo aí. Hidratação é o grande segredo. Então, fazer um repouso, fazer uma hidratação, tomar muita água mesmo, que aí você... Vai eliminando... Vai sair dessa, né? Tá, maravilha. Aí, que coisa boa saber que a água, né? E tirar os sintomas, como você disse, com os... paracetamóis, a dipirona, mas não usar o ácido acetil salicílico, a aspirina, não usar na dúvida, né, Nenê? Para garantir. Na verdade, o ácido acetil salicílico era um medicamento que a gente usava no nosso começo aí de carreira, né, Pri? Então a criancinha tomava lá uma S infantil. Hoje, mas... Então, isso eu tô falando de 35 anos atrás. A gente tinha 5, mentira. A gente tinha 20, Agora né? não usa mais. Então, você usa o quê? Aquela pessoa que popularmente fala que tem que afinar o sangue. Isso, para outras indicações, né, Nenê? A gente não tem... Não se Antigamente estava lá, febre na criança. Dá uma S, agora não se usa mais. Não se usa mais. Então, bacana, né? Mas só para deixar em alerta. Uhum. Então, a pessoa suspeitando que está, ela pode ir na UBS, na UPA, pode ir na USF, onde ela estiver ali mais próximo, como você falou, uma referência, né, que ela já costuma usar. Ok. Como tratar também, você vê que a doutora Nenê já foi avançando aqui, né? E o mais importante, então, acho que é a prevenção, né, Nenê? O importante é a prevenção. Então, uma coisa que eu não falei da característica aí do mosquito. Tá. Ele é um mosquito que gosta da região urbana, tá? Então ele está acostumado com a gente, ele precisa da gente para ele sobreviver, então ele precisa picar a gente. Lembrando que não é porque ele picou a gente vai pegar dengue, né? Que ele tem que estar contaminado. O hábito dele é diurno, então é mais horário comercial, entendeu? Mas sábado e domingo sábado e domingo ele também trabalha, faz umas horas extras, mas ele não é um mosquito da noite, tá? E ele é um mosquito que ele não voa muito alto. Então pega mais a região perna aqui. Então aquele mosquito que você tá vendo lá na parede lá da sua casa não é um mosquito da dengue, tá? Ele costuma pegar mais barriga, perna, ele não costuma pegar testa, rosto. Então ele gosta mais, ele voa mais baixo, né? Que interessante. O que a gente tem que fazer pra gente não ser picado? Eu vou lá no Vila Nova União, né? Dando um exemplo aí que é um lugar que está mais infestado. Repelente. É o repelente. Então a gente precisa colocar repelente. Qualquer tipo de repelente, não precisa ser aquele que é top de pimenta. Não. Um repelente comum ajuda qualquer muito. tipo de repelente. Tá. E olhar para o nosso quadrado. Cada um cuidar da sua casa, eu falei na Marilei, né? Se cada um varrer a frente da sua casa, olha que bênção. Sim. Então, se cada um olhar o seu quintal, o seu jardim, as plantinhas, os potinhos, né? O pessoal do reciclável, o pessoal que coleta e que vive disso. E nós somos campeões, né? Por necessidade mesmo de reciclagem. Mas como armazenar esses recipientes, como armazenar
né, todas essas embalagens, né, Nenê? Isso é fundamental, porque você mesmo está ali trabalhando, pode ser vítima, né, dessa organização aí do teu material de trabalho. Exatamente. Tem uma pessoa perguntando se ela conheceu, ela mora perto de algum lugar que está cheio de recipiente mal utilizado. E, poxa, como que eu posso denunciar ou chamar, né, a nossa equipe? Tem algum número, Nenê? A gente pode deixar depois. Na verdade, ela pode fazer pelo Colab. Oba, legal. Né? Porque, usar assim, o aplicativo Colab, baixar e colocar lá. Uma coisa que a gente tem que pensar, a dengue não é só saúde, né? Então, assim, a dengue, ela pega um monte... Multidisciplinar. Exatamente. Tanto é que, assim, quinta agora, né, a gente vai fazer um grupo técnico. Então, assim, já falamos várias vezes de dengue, já conversei com assistência, já conversei com a infraestrutura urbana, Educação. já conversei com a educação. Educação tá bacana, assim, em termos de informação, sim, né? Sim, sim. E eles ajudam muito. E a gente tem uma história de uma pessoa, que é a Paula, que é da vigilância. a diretora da vigilância, e ela contou a história do menino que estava na creche, tinha 3, 4 anos, e que a diretora deu uma aula de dengue. O menino chegou em casa, falou, mãe, ó, não pode isso daqui, ó, tá com água parada, né? Então, assim... Educação. É tudo, né? Então, assim, a gente já tem aí, estamos desenvolvendo um trabalho, mas vamos bater o martelo amanhã, às 2 horas da tarde. Com essa equipe multi, exato. Né, que você falou. Então, a gente tem um grupo técnico para falar sobre isso. Qual é a nossa intenção? Tudo bem, cada um tá vendo a sua casa, mas tem um pneu parado, tem um pneu lá no terreno. Lá no terreno. Bem lembrado. Tem um pneu no terreno. O terreno é privado. Eu posso entrar lá? Não. Né? Então, o que acontece? Eu tenho que ter uma ação da segurança também. Então, a gente já teve, em alguns anos, de ter que arrombar a casa por conta de uma piscina que estava cheia de água. Então, já tivemos não lembro que ano que foi isso, mas a gente já teve essa situação. Para poder acabar com a com proliferação aquele foco ali. Isso. Exatamente. Nossa intenção é fazer um catatranqueira da dengue. Especial. Né? Porque, assim, a gente tem relatos das pessoas falando. A pessoa me mandou lá. Vocês estão falando que cada um tem que cuidar de vocês têm que cuidar. Mas a gente cuida, todo mundo cuida, mas todo mundo tem que cuidar. Então, ela falou de pneu que estava parado. Já liguei lá para o secretário, né? E falei, olha, por favor, vai lá. Foram lá e tiraram. É importante a gente receber essa informação, né, Nenê? Exatamente. Do munícipe, de quem está ali vendo, de quem está passando, não deixa, e a gente vai tomar nossas providências de eliminar esses focos. Porque a gente não consegue ver a cidade inteira. Então, o munícipe ele vive é o ali, melhor. né? Ele está vendo o que está acontecendo ali na rua dele e ele precisa avisar quem de direito para que a gente resolva, né? O pneu que está ali. Então, eu acho que o Colab é uma boa, e talvez aí, acho que pegar também um telefone nosso, a gente coloca lá na postagem, né? Eu não sei se vai ser um 153, um 156, enfim, mas um telefone que a gente possa passar e divulgar para as pessoas, de repente, quem não consegue baixar ou não tem acesso, poder ligar. Eu acho que é importante. Vacina, já tem, a gente ouviu falar alguma coisa? Como que tá isso, essa questão da vacina? Vacina. A Qdenga, esse nome achei muito bonitinho. Ela tá Qdenga. Ela tá desde o ano passado, ela já existe. Ela só está disponível no serviço privado para pessoas de 4 a 59 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Mas por que o senhorzinho, né, o senhor acima de 60 anos não pode tomar? Porque não tem estudo ainda, tá? Então, por isso... Então, ele é um fator de risco. O fato de você ser mais velho é um fator de risco de ter casos mais graves, né, da doença. Mas, como não tem estudo ainda, não pode tomar essa vacina. Em relação ao Ministério da Saúde, o que ele disse? Que ele ia lançar a vacina no serviço público, que ela integrar o quadro de vacinação, né, o calendário de vacinação. Oficial, né? Oficial. Quais foram os critérios que eles adotaram? Porque eles não têm vacina para todo mundo. Então, em primeiro lugar, o primeiro critério que ele adotou, faixa etária, de 10 a 14 anos. Por que 10 a 14 anos? Porque eles viram que, nos últimos anos, essa faixa etária foi a que teve mais internações.
né? Tirando os 60 a mais, né? Então, 60 São a mais, sempre- como não tem estudo para usar a vacina, então eles Ficam- saem da estatística, vamos dizer assim, né? Tá. Então, essa turminha de 10 a 14 anos que foi que tiveram mais internações, casos mais graves. Então, em primeiro lugar, foi essa faixa etária contemplada. Pensando em Mogi das Cruzes, nós temos aproximadamente 30 mil adolescentes Jovens, aham. nessa faixa etária. Segunda coisa que eles pensaram, tudo bem, vamos colocar para 10 a 14, mas mesmo que seja para 10 a 14, a gente não tem vacina para o país inteiro. O que nós vamos Qual o fazer? critério? Então, qual foi o critério que eles adotaram? Primeiro, eram cidades, né, locais que eram áreas Mais- populosas, né? E segundo, municípios acima de 100 mil habitantes. Tá. Então, a região do Alto Tietê foi uma das escolhidas, né? Então, tudo bem, nós temos uma população bem Acima, né? bem acima aí, né? Então, nós temos Guarulhos, que integra o Alto Tietê, que tem 1.200.000 pessoas, e mais Biritiba, Guararema, Salesópolis, E todas- Mogi, o entorno aí. Itaquá, né? Itaquá, Suzano, Ferraz, populosas, né? Santa Isabel, Guararema, Isso. não sei se eu esqueci alguém. São 11. Biritiba, né? É mais 1.200.000. Então, ali tem 2.400.000 pessoas. Então, já é gente pra caramba. Outra coisa é o município, regiões que tenham mais de 100 mil habitantes. Quem tem mais de 100 mil habitantes aqui? Guarulhos tem, Mogi tem, Ferraz tem, Suzano, Itaquá tem, Itaquá. Suzano tem, Arujá tá batendo ali nos 90 e poucos mil. O resto tem menos. E um outro caso é que eles fizeram uma série histórica De de incidência. casos. Só que não cabe aqui no Alto não Tietê. tem Então, assim, foi até uma conversa. uma dúvida. Eu até mandei uma mensagem para Renata. A Renata, ela é de um grupo que chama GV8, ela é uma funcionária do Estado, e ela meio assim, intermedia entre o município e o Estado. E eu falei, Renata, que critério é esse que eles arrumaram para dar para o Tietê? Por um lado, a gente fica super feliz, né? Porque não tivemos tantos casos, né? Mas assim, nós vamos contemplar. Então, 30 mil crianças vão tomar vacina. Mas, por outro lado, o que a população pode pensar? Nossa, se a Alto Tietê foi o escolhido, é porque, tá bombando. Por isso que precisa explicar muito bem, né? Exatamente. Que não é isso. Então, a gente tem regiões tipo o noroeste do estado, a própria Baixada Santista, tem muito mais casos do que a gente. Né? Então, não... E a Renata, ela até fez um questionamento para o Estado, eu acho que também já foi até para o Ministério da Saúde, só que a gente não recebeu esse retorno. Então, a gente não sabe se teve algum critério a mais, a gente não sabe dizer. A vacina já está disponível? Não. Nem no particular? Não, no particular tem. Tá. No particular tem, para 4 a 60 anos. Agora, pro público, a vacina ainda não está disponível. Então, eles receberam um documento técnico dia 5 de fevereiro. O Alto Tietê, né? Todos os municípios receberam um documento técnico dia 5 de fevereiro. Eles estão elaborando o cronograma de recebimento. Tá. Então, a vacina ainda não chegou. Mas como que vai ser essa vacina? Vai ter, como foi da Covid, que teve o drive-thru? Não, a gente não vai fazer nada disso porque é um número pequeno, menor, né? Bem menor. E ela vai entrar dentro do calendário vacinal. Oficial, Então, aonde que essas crianças vão ser vacinadas? Nas unidades básicas de saúde. Tá. Bacana. E aí vocês vão informando essas datas quando chegarem, tudo certinho, né? Recebemos aqui, prevenção no sentido de eliminar os mosquitos, né? Seria não deixar também a pele exposta das 9 às 13 da tarde, das 9 da manhã às 13. Sim, aí proteger, né? Isso, acho que proteger exatamente. as crianças na escola. Não sei quem mandou, bem lembrado. Muito obrigada. Bacana. Recebemos aqui, eu acho que foi nosso amigo, Dr. Glauco. Que Dr. legal. Glauco de Lourenço, Abraço. O doutor querido, falou sobre isso, né? Então, não deixar a pele exposta das 9 às 13. Então, para as mamães, aí, os papais, né? As crianças que vão na escola cedo, colocar calça, né? A blusinha e tal é melhor. Usar repelente, como você falou. Sim. De olho na água parada. Cuidar também dos ralos com cloro e sal 2 vezes por semana. Então, o que acontece com o ralo? A água não fica parada ali. Salvo, acho que se tiver algum
o final não... Não, então, você tem lá o sifão, né? Não sei se no ralo chama sifão também. O cano que vai isso. embora. Você tá mexendo naquilo sempre, né? Então, você tá abrindo a sua torneira. Eu não sei se ele tá falando ralos assim, por exemplo, no cantinho do banheiro tem um ralo. Ele não é nem sempre você lava o banheiro e sim. acho que ralos... Pode ser? Né, ralos assim de lugares que você usa menos, que de repente foi uma água e ficou parada. Acho que não esquecer desses lugares e jogar lá. Mas lembrando, né, que o bichinho demora aí até 9 dias pra virar. Então, assim, não tem que todo dia, vou jogar cândida ali. Não, mas pelo menos uma vez na semana. Mas, na verdade, eu não preciso nem jogar cândida, eu posso jogar uma água. Então, pra fazer girar... a coisa embora, Sim. né? Ele sugere 2 vezes por semana, tal. Telas nas janelas, quem puder. Tela, com acho certeza. que ter lá é bacana, né? Isso para qualquer mosquito pernilongo, a gente não aguenta ficar num lugar onde você fica sendo picado ali o tempo inteiro, né? Os pratinhos das plantas que a gente falou. Eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta importante, interessante? Recebemos aqui, para denúncia, quando você conseguir ver aí ou receber alguma informação de que o lugar não está cuidando bem dos recipientes, recicláveis e tal, fazer a denúncia sobre essa questão no 162. Então, faça a denúncia no número 162 sobre essa questão de dengue. O que mais, gente? Tem mais alguma coisa? O Everaldo está pedindo aqui para intensificar o fumacê. É que ele entrou agora, ele não viu a explicação da neném, mas quer fale? Fazer uma falinha aí para ele só para fechar. O Everaldo, eu não sei que bairro que você mora, mas o fumacê, ele tem todo um critério técnico para você fazer. Eu não posso usar isso né, na cidade toda, porque isso daí, você só resolve uma parte, então você está matando os mosquitos que estão voando, né, os alados. Agora, o que está lá na água parada ainda, que vai virar um mosquitinho, ele está ali. Então, eu posso fazer o fumacê hoje, só que daqui a 5 dias, aquele que está lá na água já sobe e não adiantou nada o fumacê, que você já tem uma quantidade de mosquitos no ar de novo. Outra coisa são os problemas respiratórios, né? Então, o Ministério da Saúde não preconiza isso como uma prática. Então, é só em algumas situações especiais, porque você tem que avaliar o risco e o benefício. Outra coisa que fumacê, além do mosquito, ele pode matar outros insetos e pode prejudicar toda a cadeia, o ecossistema, né? Então, é muito direcionado, né, Nenê? Nenê, olha só, né? A gente, como todas as doenças, a dengue, que é uma doença muito importante, que está aí sendo falada, né? E está com uma incidência alta, acho que a grande questão e a grande solução é a prevenção. Né? Então, a gente falou aqui de várias formas de prevenção. Eu acho que é importante a gente postando, fazendo vídeos, explicando para as pessoas. Eu acho que a informação é tudo, a educação, como a gente disse aqui, fazer a nossa parte, né? Se cada um olhar dentro da sua casa, no terreno do vizinho, cuidar ali da comunidade, eu acho que a gente vai se manter aí nos melhores números, que seriam os mais baixos possíveis, para cuidar dessa população. E um grupo que é muito importante para a gente, acho que são os líderes de bairro. Né? Então, a gente precisa chamar esse pessoal. Conversar, explicar. Tem tempo para contar um caos aqui ainda? Sim. Nós tivemos uma situação de uma paciente que foi numa UBS e ela estava com sintoma de dengue, ela fez a prova do laço, depois ela foi fazer a sorologia e estava positivo. Então, ela teve uma notificação, os agentes do controle de endemias foram até a casa dela e após toda a orientação que ela tinha recebido no posto, dizer, olha, você não pode ter água parada, né, toda a orientação, né, sobre essa prevenção. Os agentes de endemias chegaram lá e viram o quê? Que tinha tambores de água na casa dela. E por que ela fazia isso? Por conta lá, quando a gente teve aquele problema hídrico, né? Que estava sem água, né? Só que sem... Exato, ela estava armazenando a água da chuva, só que ela não estava devidamente armazenada. E tampando. Ela não tampou. E ela entrou meio que em atrito com a gente. Falou, não vou tampar. E aí ela teve que ser autuada, né? Então, ela estava pensando nela. A gente tem que pensar na população, né? Nosso entorno. Nela, inclusive, ela pegou a doença, né? Inclusive, ela ficou doente por conta disso. Olha que loucura. Então, assim, acabaram jogando a água, ela foi autuada.
Mas se por um acaso essa pessoa tivesse um líder de bairro ali, informando, que esclarecendo. é uma pessoa que é conhecida deles, né? Tem uma conexão, né? Exato. Então acho que era uma coisa muito importante a gente tentar fazer um grupo aí, depois desse grupo técnico, a gente até pensou nisso mesmo. Eu acho muito legal, a gente tem o Lidera, a gente está muito próximo deles, passar essa informação. Vai ter algum tipo de cartilha, algum material, Nenê, que a gente vai receber, que seja digital? A gente tem um material já, a gente está fazendo um vídeo, mas assim, por mais que a gente faça material, por mais que faça um vídeo, nada como a gente tem que estar ali na frente olho, né? e conversar com quem chega lá na ponta, exato. Né? Então eu não tenho essa capilarização, né? Exato. Então além assim, dos agentes, exato. Né, e tal. Não tem nenhum município no país que eu conheça que tenha um número suficiente de agentes de controle de endemias. Então eu preciso multiplicar isso. Né? E eu preciso de gente que conhece aquelas pessoas, que acreditam no que ela fala. Né? E tem o vínculo, né? Muito bom, muito legal. Então, se você é liderança ou se você conhece as pessoas da tua rua, façam um bate-papo sobre isso, né? Peçam as informações. Tem bastante coisa que a gente já sabe, mas é importante estar falando para que a gente seja um recordista de índice baixo de dengue. Eu queria muito que a nossa Mogi fosse uma campeã e não tivesse nenhum caso de dengue, né? Mas que a gente possa cuidar um dos outros, prevenir, enfim, fazer tudo isso que a doutora falou. Vou deixar aqui para vocês, vai ficar gravado, tá no podcast aqui na live, vai estar também no canal do YouTube, para você curtir, compartilhar, passar essa informação para frente, manda pergunta para a gente também, ativa o sininho aí para quando a gente fizer os programas a gente poder te avisar. Nenê, obrigada. Obrigada por a você. Vir, obrigada por essa informação, obrigada por disponibilizar tempo. Você quer dar um recado final para a turma? Eu queria dizer que assim, a gente precisa da população, é isso que a gente precisa. O pessoal da dengue, ele não faz um trabalho só agora, ele faz um trabalho o ano todo. Você estava falando, né, de diminuir a dengue. De 3 em 3 meses eles têm que fazer um índice, então eles vão em algumas determinadas áreas para ver se aquele mosquito, né, se aquela larvinha, tem muita larvinha procriando. Nós aumentamos esse índice, então nós precisamos, assim, só o funcionário, o pessoal da dengue, não dá conta. Né? Então a gente precisa da ajuda de todo mundo, que é pro bem de todo mundo. É isso, muito legal, é o que eu acho total aí, concordo, né? A gente cuidando da gente, muito bacana. Então queria agradecer a você que ficou aí, compartilha, espalha essa notícia, espalha essas informações sobre a dengue. Nenê, obrigada sempre. Obrigada uma querida. Você. Um beijo, continuo tua fã sempre. Obrigada. Que bom que a gente trabalha junta, né? Agradecer a você que ficou aí, agradecer a nossa equipe, agradecer ao Léo, agradecer aqui a RTV, em nome do Léo, do Theo, de toda a equipe que com carinho disponibiliza pra gente aí fazer esse podcast, o Podpri, e a gente fica até a próxima, mas leva essa informação pra frente, dengue não, agora no carnaval, a gente também vai intensificar. Sim. Né, vai ter um mosquito desfilando por aí. Pra avisar mas mosquito pra alertar. Cuidem não desse é um mosquito contaminado, é um mosquito orientativo. É, isso aí. E para ilustrar, né, eu acho que chamar atenção para esse caso. Nenê, obrigada. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Obrigada na live. Um grande beijo, a gente está à disposição. Até a próxima. Fiquem com Deus e ótimo carnaval.